Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo uma boa? Falei, Marquinhos, tudo bem, cara, tudo bem. Com você, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo, caminhando, né? Aquela terça-feira. Pois é, terça-feira, já comecei sem, sem explicar. Estamos gravando o episódio na terça-feira, dia 29 de abril, são 9h05 da noite nesse exato momento. Gravando o episódio mais cedo, a gente comentou. Na verdade, assim, no final do episódio passado, teve um problema técnico, nem todo mundo conseguiu ouvir. O nosso episódio, esse episódio dessa semana, a gente está gravando agora na terça-feira. Porque começou agora, né? Há pouco tempo, há uma hora atrás tocou a sirene, isso dando início ao Yom HaZikaron, né? Que é o dia da lembrança, dia da memória de soldados mortos em guerra, né? De soldados mortos de uma forma geral em serviço militar e também vítimas de terrorismo, né? E amanhã emenda, né? O final do dia, como o calendário é lunar, né? O dia começa no início da noite, então amanhã à noite estará acabando o dia de memória, dia da memória, e começará o dia da independência, né? Uma coisa meio esquizofrênica, assim, né? Sai de um dia completamente triste, onde as pessoas vão aos cemitérios lembrar seus parentes mortos, né? Queridos mortos aí. No dia seguinte entra já a independência. Enfim, a gente vai comentar isso mais para frente, mas por conta disso aí, a semana é muito mais curta, né? Então, estamos gravando aí o episódio agora, porque não conseguiríamos gravar mais para frente, e possivelmente também nos próximos dias não teremos notícias bombásticas, né? Coisas que possivelmente fariam mudar a nossa pauta. Então, está sendo gravado esse episódio na quinta-feira, terça-feira, dia 29 de abril, e é isso. É basicamente essa, né? A novidade. E lembrando que estamos aí gravando nosso episódio 298. Estamos chegando ao 300, trezentola, né, cara? Uma marca histórica, uma marca, enfim, de quase 6 anos aí de trabalho, colocando o episódio quase toda semana no ar e chegando ao nosso episódio 300 para os ouvintes. A gente já recebeu algumas mensagens aí de ouvintes. Estão pedindo, né, para o pessoal que quiser comentar alguma história envolvendo o nosso podcast, enquanto ouvia o nosso podcast, enfim, qualquer coisa relacionada aí com a gente, que queiram mandar uma história curta para que a gente possa incluir também no nosso episódio 300, episódio comemorativo. Fiquem à vontade, mandem para a gente ou pelo Instagram, que tem como mandar áudio, ou, enfim, pelo WhatsApp, para quem tiver nosso contato e tudo mais. E neste exato momento também, João está abrindo mais uma campanha pontual no Apoia-se, para quem puder apoiar o nosso projeto aí, uma campanha pontual que não requer o pagamento mensal, né, o apoio mensal. Ela é um apoio somente pontual aí, então para quem quiser colaborar com a gente, o link estará na descrição do episódio. É isso, vamos então já virando tradição, é a terceira vez que a gente faz isso. Na verdade, semana passada eu tinha esquecido, e no final da gravação a gente incluiu, né, e acabei colocando aí na edição o nosso menu do episódio semanal. Essa semana, no primeiro bloco, vamos tratar aí da questão da guerra, né, da crise humanitária e de atores aí, principalmente do Egito, né, tratando da questão das negociações. Também mudanças aí na direção da autoridade palestina, ataques ao Líbano e um possível ataque ao Irã, no momento em que acontece aí as negociações entre os Estados Unidos e o Irã sobre o acordo nuclear. No segundo bloco, a gente vai tratar, como já é tradição também, sobre a política interna. Vamos falar aí da questão do Ronen Bar, né, que é por enquanto, né, o chefe do Shabak, do Serviço Interno de Segurança, que na semana passada protocolou um documento denunciando o Netanyahu. Essa semana a gente teve resposta do Netanyahu e também teve aí o Ronen Bar informando que no dia 15 de junho, daqui a um mês e meio, ele está se demitindo do seu cargo, né? Isso aí que foi questão tão polêmica do último período, a demissão do Ronen Bar. E nesse segundo bloco a gente também vai tratar aí da questão desses dias aí que a gente está passando, como eu comentei, o dia da memória, dia da independência, o Nakba e tudo mais. E no terceiro bloco, como já é tradição, questões do esporte e palavra da semana e a dica cultural. É isso. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões da guerra esta semana.
Bom, João, continua aí a crise em Gaza, né? Nesse aspecto não houve muita mudança, o cessar-fogo não existe, a gente está mais de 2 meses, quase na verdade aí há 40 dias, né? Já está mais de 40 dias aí da volta da guerra. A crise continua, a gente tem muito tempo já sem entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Comentamos no episódio passado que o índice de fome aumenta a cada dia, sem contar doenças, sem contar falta de casa, a destruição total que só aumenta, né? O que havia sido deixado de pé na faixa de Gaza antes do cessar-fogo, que começou em janeiro, vem sendo destruído desde então, que a guerra, desde o momento que a guerra voltou, e essa semana, inclusive, foi a primeira vez, né? Eu ia comentar isso no episódio passado, acabei não comentando, e aí aconteceu. Foi a primeira. Nessa semana houve 3 soldados mortos, e foram os primeiros 3 soldados que morreram desde a volta da guerra. Ou seja, a gente passou aí quase 40 dias, mais de 30 dias, com a volta da guerra em Gaza e sem nenhum soldado israelense morto, né? O que dá uma dimensão também sobre a guerra não acontecendo, porque no momento que um dos elementos que a gente mais sente aqui, a guerra em Israel, é quando a gente tem as informações também dos soldados mortos, né? Então, no momento em que a gente não ouve soldados mortos, é como se a guerra basicamente não tivesse acontecendo, porque notícia de Gaza não sai muito por aqui. Então, isso tudo aconteceu essa semana, e no momento em que a gente vê o Egito, né, um novo ator aí que entrou com mais força nas negociações, principalmente quando começou aquele escândalo envolvendo o governo do Catar e assessores do gabinete do Netanyahu, o Egito toma um poder, uma direção aí, né, na questão das negociações, enquanto ator nas negociações, anuncia que há avanços aí nos debates para um possível cessar-fogo e troca de reféns, mas até agora, até o momento, a gente não vê nada. Pois é, Marquinhos, a gente está nesse mesmo limbo de antes. O Egito tomou, como você comentou muito bem, mais ou menos a dianteira nas negociações, mas como a gente comentou na edição passada, eu recomendo quem não escutou, vai lá ouvir. O Egito se baseia em confiança para propor o cessar-fogo. Ou seja, vamos fazer um cessar-fogo temporário, vamos estabelecer que alguns reféns vão ser libertados, presos palestinos também, e que a gente vai ter um cessar-fogo, entrada de ajuda humanitária, e durante esse cessar-fogo a gente vai ter que negociar. As duas partes se comprometem a negociar o cessar-fogo permanente. Só que, se vocês acompanham a gente, vocês sabem que esses foram exatamente os termos do cessar-fogo anterior. Mas na etapa de negociar o cessar-fogo permanente, o governo israelense sabotou o cessar-fogo. O Netanyahu sabotou. E essa semana, o Hamas propôs um cessar-fogo de longa duração, de 5 anos, em troca da libertação de todos os reféns, com a libertação também de palestinos, e, enfim, e que Gaza possa começar a ser reconstruída. E o governo israelense negou esse cessar-fogo. 5 anos de tranquilidade, que pode ser mais também, né? Pelo menos 5 anos, e o governo israelense se negou. E isso não é surpresa para quem já acompanha o nosso podcast, para quem acompanha Israel, as notícias de Israel de maneira geral. O governo israelense não vai aceitar nenhuma proposta de cessar-fogo, a menos que seja obrigado a isso. Quem pode obrigar o governo israelense hoje em dia é o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Enquanto ele não fizer uma pressão grande sobre Netanyahu, uma exigência para que ele aceite cessar-fogo, ele não vai acontecer. Pura e simplesmente porque o governo Netanyahu sabe que terá seus dias contados caso cessar-fogo aconteça, porque parte do governo não quer, não deseja o fim da guerra por razões que não têm absolutamente nada a ver com os reféns, simplesmente porque eles desejam recolonizar a faixa de Gaza, e aí a gente tem vários projetos para isso. Pode ser a recolonização como era antes, pode ser sem palestinos também. Os grupos mais radicais, mais extremistas, querem expulsar os palestinos de Gaza, tal qual o Trump teria dado respaldo no seu projeto da Riviera do Oriente Médio, sobre o qual ele comentou há cerca de 2 meses. Enfim, então o Egito anuncia que houve um avanço significativo nas negociações. Olha, eu não acredito. Eu não acredito que isso vai dar em nada. O Hamas começou a exigir ultimamente a intervenção, a participação do Conselho de Segurança da ONU, que o Conselho de Segurança da ONU delimite, né, afirme, por meio de um compromisso assinado, que caso Israel não negocie e assine, chegue ao cessar-fogo duradouro, Israel vai sofrer sanções. E os Estados Unidos não estão dispostos a permitir que isso aconteça, vetariam uma resolução como essa no Conselho de Segurança, e a gente fica nesse impasse.
Enquanto a gente fica nesse impasse, a gente vê palestinos morrendo às dezenas, todas as semanas. Voltamos a ver, como o Marquinhos falou, 3 soldados que morreram nessa última semana, justamente antes da contagem, né, do Dia da Lembrança, que é o que a gente está vivendo hoje em Israel, sabe que a gente vai falar no próximo bloco. E também os reféns, que estão submetidos à sua própria. Os reféns, a população civil palestina, estão submetidos a uma guerra cruel, que pode tê-los como vítima a qualquer momento, e os que ainda estão vivos. Então, basicamente, essa é a situação na qual a gente se enquadra com relação a Gaza, né? A situação humanitária, como a gente comentou na semana passada, em relação à fome, ela atingiu o pior patamar desde o início da guerra. Já tem 6 semanas que a ajuda humanitária ela praticamente não entra na faixa de Gaza, ela entra a conta-gotas, e algumas semanas ela esteve bloqueada. E isso, obviamente, deteriora a situação da população civil, que além da fome, vive em escombros, em péssimas condições de higiene, enfim, é óbvio que eles estão suscetíveis à morte a qualquer momento. É triste a gente ter que falar disso de novo, a gente está um ano e meio já nessa situação, e de verdade ninguém aguenta mais isso. A própria população israelense, mais uma vez na semana passada, deu mostras de que quer o fim da guerra pelas pesquisas, por manifestações na rua, mas o governo não se importa. O governo simplesmente não se importa com isso. E a gente vai vivendo dia a dia essa catástrofe. É exatamente isso, né, que você colocou a questão no final, acho que é uma questão central aí, o governo não se importa, tá exausto, assim, já deu o que tinha que dar, né? A exaustão é total, é simplesmente, cara, é comentar disso toda semana, e aí continua a crise em Gaza, as pessoas continuam morrendo, sendo mortas por 1 milhão de causas aí. Cara, é simplesmente uma parada que eu acho que toda vez que a gente tem ou datas nacionais ou festividades, né? Volta à mente essa ideia, né? Caraca, mais um ano. Eu tive esse sentimento agora quando foi comemorado o Pêssar. Eu me lembro no Pêssar do ano passado, quando a gente chegando, eu fui passar em Jerusalém, fui na casa do meu sogro e da minha sogra. E tinham lá numa das praças em Jerusalém, as famílias dos reféns montaram uma mesa, né, do Seder, que é como se fosse a janta de Pêssar, né, com as fotos dos reféns. Isso foi no ano passado. E aí a gente já tinha mais de 6 meses de guerra, né? Eu falando, caraca, a gente passando por isso, olha só, o Pêssar, não sei o que, uma festa, parará. Foi a primeira festa grande, né, depois do início da guerra. Agora a gente, um ano depois, tendo que passar pela mesma coisa. E aí passou por Pêssar, passou pelo dia do Holocausto na semana passada. Hoje é o dia da memória dos soldados. Amanhã, depois da manhã, é o dia da independência. E as datas vão passando. E a gente a gente não muda as notícias, né? É uma parada muito bizarra. Eu acho que as datas especiais, né, as datas que elas são marcadas, elas dão essa dimensão, né, do tempo passando e é impressionante. 59 reféns ainda estão na faixa de Gaza e o governo não está preocupado com isso, né? A gente teve também demonstrações em Tel Aviv essa semana que foram muito reprimidas pela polícia de pessoas segurando fotos de crianças palestinas que foram mortas em Gaza, com nomes de palestinos. Está proibido isso pela polícia, né? A gente comentou isso no episódio passado, isso aconteceu mais uma vez essa semana, pessoas sendo agredidas por lembrarem que do outro lado há pessoas, do outro lado há seres humanos, que cada criança que morre é uma história, cada adulto que morre é uma história, cada idoso que morre é uma história. E as pessoas querem transformar todo mundo em número, né? Ou se dá até nem número, né? Se puderem apagá-los da existência, seria melhor. E é realmente muito exaustivo a gente dar essa notícia, falar disso toda semana. E sobre em relação ao Egito, né, o espaço aí que eles tomam, eu acho que o Egito está numa posição muito ruim. Eu não acho que Israel o governo israelense veja no Egito um interlocutor com força, que ele dê força para esse interlocutor também, que ele queira fortalecer a posição do Egito enquanto interlocutor entre o Hamas e Israel. Eu acho isso um erro do governo israelense, e é óbvio que a gente vai continuar nesse impasse, porque o impasse está claro desde o início da guerra. Primeiro, a gente tem a questão política, que o Netanyahu não quer fazer nenhum acordo, porque ele sabe que caso ele faça um acordo, ele vai ter que acabar, caso ele acabe faça um acordo, isso vai ter que ser ligado ao fim da guerra, e caso a guerra acabe, ele
coloca em risco aí o governo dele, a permanência dele no poder, né? Então são essas duas coisas ligadas, a permanência do Netanyahu ao poder e o final da guerra, né? Então, assim, o Netanyahu não quer, como ele não quer isso, né? Ele não vai fortalecer o Egito, e a gente sabe que do outro lado o Hamas não interessa nenhum acordo que não garanta a eles o final da guerra. Então é esse impasse aí até que, até que a guerra acabe, né? Vamos ver. Bom, João, vamos para o outro lado da fronteira. Na verdade, não é o outro lado da fronteira, acontece mais do outro lado da fronteira, mas também tem relação direta com Gaza, já que essa semana o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, ou Abu Mazen, falamos disso também lá no episódio passado, nomeou um novo vice-presidente da Autoridade Palestina, Hussein Al-Sheikh. E aí, cara, representa alguma mudança na orientação política ou na própria governabilidade da autoridade palestina, ou é mais um próximo de Abu Mazen que, enfim, tem a popularidade muito baixa com os palestinos, né? Olha, Marquinhos, a gente está falando de um sujeito que tem 64 anos, né? E em qualquer situação, a gente estaria falando de uma pessoa com experiência política, da velha guarda, né? Ainda que a média de idade global tenha aumentado, uma pessoa de 64 anos não é nenhum novato, né, em geral, né, na política, principalmente para você ser nomeado vice-presidente de uma organização tão importante. No caso da Autoridade Palestina, na qual a média de idade da liderança é 79 anos, dos cargos de alto escalão, nomear um sujeito de 64 é dar espaço para nova geração. Eles são para outra geração, né? Não é exatamente uma nova geração, porque é gente que já está metida aí na política, mas é uma geração anterior à do Mahmoud Abbas, ou Abu Mazen, que por sua vez já tem, se não me engano, 86 anos. Ou seja, Abu Mazen podia ser pai do Hussein al-Sheikh, que é o seu novo vice-presidente. E por que que ele foi nomeado? Primeiro eu vou falar, primeiro eu vou explicar por que ele foi nomeado, depois eu vou explicar um pouco sobre quem é essa pessoa. O Hussein al-Sheikh foi nomeado porque os Estados Unidos, já desde o governo Biden, estão pressionando a autoridade palestina a passar por um processo de renovação. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que a autoridade palestina não goza de muita popularidade perante os palestinos. O governo do Fatah já há muito tempo é considerado um governo corrupto, ineficiente, e a cooperação com Israel não rendeu grandes frutos, pelo menos para a popularidade da autoridade palestina, né, que é questionável se rendeu frutos de maneira geral ou não, porque ainda que a situação na Cisjordânia seja péssima e esteja cada vez pior, ainda assim ela não é a mesma que em Gaza, né? Então, essa cooperação permite que as pessoas sobrevivam, o que é uma coisa que a gente não pode dizer semelhante a Gaza, né? Mas não é vista de maneira muito positiva pela população palestina, por todas essas questões juntas fazem com que o governo do Fatah seja um governo impopular. O Hussein al-Sheikh, ele é um cara muito próximo do Mahmoud Abbas. Ele teve um ativismo no Fatah, nesse partido, no passado. Ele é um cara que já teve muita credibilidade, muito apoio popular no passado, e hoje não tem. Mas ele é parte dessa estratégia da autoridade palestina de renovação. O problema é que é uma renovação que não atende os anseios nem da população palestina, porque se trata de uma pessoa, como eu disse, que está ligada a essa impopularidade do Fatah, e nem do resto do mundo, porque a gente sabe que se trata de um sujeito fraco, que não vai ter condições de liderar a autoridade palestina no futuro, né? Pelo menos se a gente for se guiar pela sua popularidade. Ele já teve, a popularidade dele vem a anterior, né? Aquele um dia já teve, vem do seu período como ativista do Fatah, lá nos anos 70, 80, quando ele foi preso, passou 11 anos em cadeias israelenses. É, ele nunca se meteu em terrorismo, nem em luta armada, era por ativismo civil que ele foi preso. Sim, Israel prendeu vários palestinos por muito tempo, várias lideranças palestinas, por ativismo civil, por ativismo nas universidades, sem que essas pessoas tenham jogado uma pedra, quanto mais dado um tiro. Ele foi um desses. Na cadeia ele aprendeu hebraico, né? Ele conheceu, entendeu melhor Israel e quando saiu da cadeia ele teve uma participação ativa na primeira e na segunda intifada. Não há nenhuma informação de envolvimento dele com ações armadas também ali. E foi uma pessoa importante para as negociações com Israel em diversos momentos da história. Então ele tem um histórico de um ativista importante,
Mas, assim como todo o governo Mahmoud Abbas, de um tempo para cá, ele caiu na desgraça de um governo impopular. E para completar a situação, no meio de uma sociedade muito empobrecida, ele é uma das personalidades mais ricas da Palestina, o que também não atrai muita simpatia pela sua figura. Então, enfim, a gente tem muitos pontos negativos sobre ele agora. É verdade que é um sujeito que colabora com Israel. Para Israel é uma notícia de, enfim, positiva, eu diria. Ele dá menos declarações problemáticas com relação ao sionismo, a Israel e à história judaica do que o Mahmoud Abbas, que já relativizou o Holocausto algumas vezes durante a história, inclusive sua própria dissertação de mestrado foi praticamente uma negação do Holocausto. Algo que ele depois voltou atrás, aí voltou a repetir os mesmos mantras, aí voltou atrás de novo, se desculpou, aí voltou a repetir, enfim. Então o Hussein ele não tem esse mesmo histórico, mas eu custo a crer que ele vai representar uma mudança na liderança palestina. É cosmética a mudança, é pior que cosmética, né? Porque é uma mudança que tem um efeito cosmético, mas parece que ela é séria. Porque se o Mahmoud Abbas, em algum momento, renunciar, se cansar da vida pública ou vier a falecer, ou for derrubado, se ele for derrubado, na verdade, a tendência é que haja um golpe, né, e outro grupo político entre no poder. Mas se acontecer dele renunciar ou dele falecer, automaticamente quem assume seu lugar é o Hussein el-Sheikh. E o Hussein el-Sheikh, outra vez, eu não sei se ele vai ter força para poder sustentar a autoridade palestina no poder. Então, para Israel, é uma situação que parece positiva a princípio, mas a gente não sabe se realmente vai ser. Enfim, então, mais do mesmo, sim, mais do mesmo. A nova geração, a nova não tão nova geração, que segue sendo impopular, e a única imprevisibilidade que tem nisso é se a sociedade palestina vai permitir que ele algum dia ocupe a posição de liderança ou não. Pois é, vamos ver o que vem pela frente. Agora, quase 70 anos de idade, jovem guarda, né? Porque acho que tem coisa muito errada nisso aí. Ai, João, respira a política, João. Vamos lá, cara. Ataque ao Líbano. É isso aí. Houve mais um ataque, não só ao Líbano, mas em Beirute. Israel atacou aí atacou essa semana uma região de Beirute, alegando estar atacando um depósito de armas avançadas, mísseis avançados do Hezbollah. Enquanto isso, o grupo vem sofrendo muita pressão interna, né? Já que o governo libanês atual, o novo governo libanês aí com o novo presidente partiu para cima do grupo, que inclusive vem debatendo aí o seu desarmamento. E falou, né, que aceitava também, já havia informado que aceitava o seu desarmamento. E aí, cara, será que esses ataques ao Líbano não tendem também a colocar pressão no governo libanês? Porque, afinal de contas, eles não conseguem impedir com que Israel continue atacando, em seu território. A gente teve essa semana um evento, a gente teve essa semana, na verdade, dois eventos relacionados ao Líbano que vale a pena serem comentados. O primeiro foi um membro do alto escalão do Hezbollah que disse para a imprensa internacional que o Hezbollah estava disposto a ser desarmado, a se desarmar, né? O que foi bastante surpreendente, porque desde que foi fundado, o Hezbollah jamais tocou no assunto dessa maneira. É óbvio que depois desse comentário vieram outros dizendo não, não tem nada disso, essa informação não procede, e etc. Então, eles se esforçaram para negar de várias maneiras possíveis, mas o comentário não é solto à toa. Um membro do alto escalão do Hezbollah que solta uma dessa, ele está querendo fazer um aceno a alguém. E ele está entendendo a situação na qual eles estão metidos. Israel ainda não trouxe de volta as tropas que ainda estão dentro do território libanês em 5 pontos, alegando que não tem condições, não confia ainda no exército libanês para tomar conta dessas regiões e que ainda tem trabalho a fazer com relação à destruição de túneis e de armamento ali. São pontos que estão bastante próximos à fronteira. Eu vi um deles quando viajei a Metula, que é a cidade mais ao norte, não é nem uma cidade, é um povoado mais ao norte de Israel, que ainda é um povoado fantasma. Boa parte da população não voltou a viver lá, as casas, boa parte delas estão destruídas, e Metula fica só a 5 quilômetros do rio Litani. Ou seja, mesmo que o Hezbollah seja isolado ao norte do rio Litani, a população de Metula ainda vai se sentir vulnerável, porque o risco de uma invasão do Hezbollah ao povoado de Metula, ele é muito mais alto do que praticamente qualquer outro lugar de Israel.
Então o exército ainda se mantém ali, o que desagrada bastante não só o Hezbollah, como também o governo libanês. E essa semana Israel realizou uma explosão em Beirute, no bairro xiita de Beirute. Israel simplesmente avisou: vamos explodir essa região, saiam daí. Deu um prazo para os moradores saírem e realizou uma explosão ali. O exército afirma que naquela região tinha um depósito de armamentos, de explosivos, de foguetes, que a intenção não era causar a morte de ninguém, como de fato foi avisado, e foi feito um ataque à região metropolitana de Beirute, que é o bairro xiita, onde o Hezbollah concentra o seu apoio ali. E até agora a gente não tem nenhuma resposta do Hezbollah. O Hezbollah está absolutamente neutralizado, né? O poderio do Hezbollah ele foi muito afetado. A nova liderança do Hezbollah está longe de ter o poder que tinha o Nasrallah, enfim, o poder político, o capital político do Nasrallah, o carisma dele, a confiabilidade, a credibilidade que ele tinha perante a população xiita e a população de maneira geral. O Hezbollah perdeu muito armamento, perdeu muitos soldados e a derrubada do regime Assad na Síria dificulta também que o Hezbollah receba novos armamentos, e que eles também se mantenham alguma estabilidade no Líbano. A gente comentou alguns episódios atrás que o Hezbollah perdeu ministérios no governo libanês. Os xiitas continuam com o mesmo número de ministérios, porque assim manda a lei, mas o Hezbollah perdeu ministérios dados aos xiitas. A maioria dos ministérios dados aos xiitas no Líbano foram dados ao Partido Trabalhista, ao Partido Amal, que é um outro ramo do Partido Xiita, que também participou do conflito contra Israel durante a invasão do exército israelense no Líbano, mas não é tão hostil a Israel quanto o Hezbollah, e é menos ligado ao Irã também que o Hezbollah. Tem uma ligação menos orgânica com o Irã do que o Hezbollah. Então a gente está vendo essa situação. E Israel continua realizando operações aqui e ali. É verdade, a gente não escuta falar num grande número de mortos, ou quase nenhum. Israel não tem executado membros de alto escalão do Hezbollah, os novos membros de alto escalão, né, porque os anteriores foram todos executados. Mas sim tem destruído depósitos de armas e estruturas do Hezbollah no Líbano, e isso incomoda, porque o cessar-fogo foi assinado, segundo o próprio cessar-fogo, Israel deveria ter se retirado do Líbano, e Israel continua atuando ali. E qual é a questão? É que o Líbano ele passou a ter um status muito parecido com a Síria, que é um terreno onde Israel executa as suas ações livremente, sabendo que não vai ter uma resposta desses dois lados, né? São respostas muito tímidas quando tem. E a pergunta é: quando o Hezbollah vai dizer, ok, já chega, a gente precisa responder, porque senão a nossa credibilidade interna vai ficar muito afetada. E até agora o Hezbollah não fez isso porque eles não querem, é muito impopular a ideia no Líbano de que eles têm que se meter num conflito com Israel, mesmo Israel realizando essas ações. Porque o Líbano tem a população libanesa, de maneira geral, e as pesquisas mostram isso, tem a percepção, tem o entendimento de que esse último confronto, o Líbano pagou um preço muito caro por um confronto que eles não tinham que ter se metido, que é dos palestinos, não é deles, né? E o Hezbollah quis mostrar solidariedade ao Hamas e o apoio ao Hamas, obviamente juntamente ao Irã e a outros grupos, como os Houthis também. A população libanesa pagou um preço por isso. E o Hezbollah sabe que a população libanesa não está afim de continuar pagando esse preço. E é questionável, né, se eles têm opção, porque Israel continua realizando operações. Mas certamente as operações serão muito mais agressivas caso o Hezbollah escale o confronto com Israel. Então eles estão nessa sinuca de bico, que é difícil para eles sair dessa situação, porque eles estão passando por um processo de humilhação. Jamais, há 2 anos, a gente ia vivenciar uma situação dessa, que Israel bombardearia Beirute e não teria resposta alguma do Hezbollah. Mas esse é o contexto no qual eles estão inseridos agora. Então, se alguém tem dúvida de que o Hezbollah foi o principal derrotado, né, nesse confronto com Israel, está aí a resposta. E essa é a principal vitória militar de Israel, do próprio governo Netanyahu, nesse confronto atual. É a derrocada do Hezbollah ali, né, a neutralização do grupo. E a grande questão é quanto tempo isso vai durar, né? E se o Hezbollah vai conseguir se segurar ali. Então, esse papo sobre desarmamento é uma estratégia também para o Hezbollah ganhar tempo. É começar a debater isso, mas algo que não necessariamente tem que acontecer. A gente começa a debater e vem em que condições, obviamente que as condições jamais vão ser estabelecidas, e o Hezbollah ganha tempo, porque enquanto eles estão falando em desarmamento, o resto do mundo vai começar a olhar de maneira mais positiva, e eles podem começar a diminuir a hostilidade com relação ao grupo, pelo menos aos olhos do mundo ocidental, que é quem
é quem apoia o atual presidente do Líbano, né? E vale lembrar que a resolução da ONU que deu fim à Segunda Guerra do Líbano em 2006, ela previa o desarmamento de todas as milícias libanesas. E o presidente do Líbano prometeu seguir, prometeu dar sequência e desarmar as milícias libanesas, inclusive o Hezbollah, tal qual a resolução do Conselho de Segurança da ONU. Eu quero ver se ele vai fazer isso mesmo. Mas, por enquanto, o Hezbollah está jogando com as cartas que eles têm. Se, de fato, houver um processo coercitivo para o desarmamento do Hezbollah, isso tem grande chance de desencadear num confronto armado, numa guerra civil no Líbano. E se o Hezbollah continuar se enfraquecendo, ao mesmo tempo que o exército libanês se fortalece, pode ser que o Hezbollah seja obrigado a ser desarmado. Mas esse é um cenário que eu não vejo acontecendo a curto prazo. Muita coisa, né, acontecendo no Líbano nesse período. Eu vi há uma semana, 10 dias atrás, uma notícia comentando de um oficial libanês falando que Israel ia continuar os ataques em território libanês até que o Líbano, né, não só o Hezbollah, mas até que o Líbano aceitasse a posição de Israel, aceitasse normalizar as relações com Israel, ou seja, que Israel utilizaria da violência como forma de normalizar as relações com o Líbano. Não sei até que ponto essa avaliação dele é correta. Não acho que seja correta, inclusive. Acho que Israel tem muito mais que se preocupar. Acho que a continuidade do ataque ao Líbano, ela pode ser muito mais prejudicial a Israel a longo prazo do que, enfim, tentar fazer isso e impor, né, uma normalização com o Líbano que não vem assim não vai acontecer através da violência, né? Mas enfim, vamos ver o que vem pela frente. É isso, João. Vamos então para a nossa última notícia do bloco, que é indo para o outro lado ali do Golfo Pérsico, né? Que falando do Irã, né? O Irã disse essa semana ter combatido, ter parado, na verdade, um ataque cibernético sem precedentes, o maior ataque que já teria sido feito contra o país. Conseguiram frear esse ataque no momento em que eles vão avançando, né, na discussão sobre o seu projeto nuclear, a discussão que vem sendo feita com o governo americano, com o governo Trump, que depois de ter saído, né, dos debates, né, desse debate aí por um acordo no primeiro mandato, voltou agora, algo que não deixou Israel nem um pouco feliz, até porque, como comentamos aí no episódio passado, foi divulgado também pelo governo americano que Israel tinha um plano para já no mês que vem, em maio, exatamente, que começa aí daqui a 2 dias, possivelmente quando vocês estiverem ouvindo esse episódio já será maio. Israel tinha um plano para atacar o Irã. E aí, João, será que saiu daqui esse ataque sem precedente, cara? Não, eu vou falar pouco sobre isso, tá? Eu acho que não. Se a gente pensasse de maneira crua, sem analisar o contexto, seria uma ação óbvia de Israel. Porque o governo norte-americano está negociando com o Irã o acordo nuclear, um acordo contra o qual o Netanyahu luta a vida inteira, sabotou o do Obama. Ele diz que convenceu o Trump a sair do acordo nuclear anterior, mas a gente sabe que o Trump já sairia, porque ele já tinha declarado isso em campanha, provavelmente já sairia. E agora, justamente, é o mesmo Trump que está costurando esse acordo. É um acordo que ainda existe impasse sobre ele, né, principalmente em relação a quanto por cento de urânio o projeto nuclear iraniano vai poder enriquecer. O governo estadunidense quer que seja 3,6% e o governo do Irã quer 20%. E também existe também um outro tópico que ainda é mais sensível sobre a produção de mísseis, as fábricas de mísseis do Irã, que o governo dos Estados Unidos quer que elas sejam desmontadas e diminuídas, e o governo do Irã não quer, né? Em relação ao urânio, a alegação do Irã é que o Irã exporta urânio enriquecido para outros países e que eles precisam enriquecer até 20%, porque isso é uma receita importante do país. Em relação aos mísseis, é uma questão de soberania nacional. O Irã não quer ter o seu armamento controlado, alegando que eles têm inimigos, e Israel é o principal deles, ao redor do mundo, e que eles não pretendem de jeito nenhum ter o seu direito à produção de armas limitado. Esses são os dois pontos principais sobre os quais não há acordo ainda. Mas o acordo parece que vai sair. O governo Trump tem feito esforços para isso. A gente tem escutado nas fontes envolvidas que o acordo está avançando. Então seria razoável supor que o quê? Que Israel fez essa ação para que o Irã atacasse Israel e sabotasse o acordo. Seria clássico uma ação como essas se os personagens envolvidos não fossem Netanyahu e Trump. O Netanyahu não pode simplesmente fazer isso com o Trump.
O Trump não aceitaria que o Netanyahu sabotasse esse acordo. E é óbvio que se Israel realizasse uma ação dessas, ainda que tentassem esconder dos Estados Unidos, facilmente os Estados Unidos descobririam quem foi que realizou essa ação. Isso quer dizer que eu tenho certeza que não foi Israel que fez isso? Eu não posso ter certeza de nada, né? Não posso ter certeza de absolutamente nada. Mas eu acho muito pouco provável. Israel negou. Esse caso não rendeu muito, né? O Irã disse que evitou um grande ataque cyber, mas houve explosões no porto do Irã. Foi o mesmo porto que alguns anos atrás Israel realizou ataques cyber contra ele. Israel não reconheceu, mas também não negou naquele momento. Dessa vez Israel negou. E fica por isso mesmo. Hein? Então eu acho que esse fica por isso mesmo é um sinal, é um indicativo de que realmente não foi Israel. Eu posso estar errado, claro que eu posso estar errado, mas eu acho que o Netanyahu não tem condições de desafiar o Trump dessa maneira. Então, para mim é pouco provável que tenha alguma ação israelense envolvida nisso. E não tem nenhum outro inimigo do Irã externo pelo menos, inimigos do regime internamente, até pode ser, mas inimigos externos do Irã, com essa capacidade e também com esse interesse de realizar uma ação dessas agora. Então, se foi um ataque cyber, é mais provável que tenha sido de forças internas, inimigas do regime, e o Irã, o regime iraniano, não pode simplesmente dizer que foi um ataque feito por forças internas, porque isso é admitir que eles estão vulneráveis a ações de grupos civis, ou milícias organizadas internamente, o que obviamente representa um enfraquecimento do próprio regime. Então, se foi isso que aconteceu, é natural que o Irã invente que preveniu um grande ataque cyber, sem dizer quem foi que fez o ataque, e fique por isso mesmo. Essa é a minha hipótese, ok? Analisando puramente a lógica da situação. Não tem informação nenhuma que corrobore essa hipótese, não tenho fonte nenhuma que tenha me dito isso e aquilo, simplesmente a minha hipótese observando esse caso de longe. Então é isso, acho que o principal desse fato é que ele não escalou para nada, o que é sinal de que se há partes envolvidas que poderiam ter escalado, elas estão tranquilas por enquanto e sem interesse em escalar nesse momento. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, gente, voltando à novela Ronen Bar. Isso aí. Voltando à novela que aparentemente está chegando aos seus capítulos finais. Bom, vamos lá, gente. Semana passada, o Ronen Bar, né, no último domingo, 10 dias atrás, o Ronen Bar protocolou um documento no Supremo Tribunal de Justiça acusando o Netanyahu de diversas coisas, né? A gente comentou isso lá no episódio, acusando o Netanyahu de interferir no seu trabalho, acusando o Netanyahu de pedir para ele que investigasse pessoas ligadas aos protestos antigovernamentais, exigindo do Netanyahu que assinasse um documento falando que o Netanyahu, no caso, não poderia ir ao seu, comparecer 3 vezes por semana no seu julgamento. A questão envolvendo a guerra, a questão da fidelidade, né? O Netanyahu exigindo dele também fidelidade pessoal, né? Em caso de crise constitucional com o Supremo Tribunal de Justiça. Enfim, e obviamente, né, a questão também relacionada ao Qatar Gate, né, que é esse escândalo aí envolvendo assessores do Netanyahu com o Qatar que está sendo investigado pelo Shabak. O Netanyahu, essa semana, apresentou um documento respondendo ao Ronen Bar, ao tudo que ele disse, e o Ronen Bar hoje informou que em 45 dias, aproximadamente, no dia 15 de junho, vai deixar o cargo, que é a maior questão aí que colocou essa crise, até porque o governo aprovou, né? Foi como é que começou. O governo aprovou o afastamento do Ronen Bar, e aí houve uma série de apelos no Supremo para que isso não acontecesse, porque a alegação era de que o afastamento dele era por questões políticas para impedir com que ele continuasse essa investigação com o Netanyahu. Mas aparentemente, João, daqui a 45 dias, no dia 15 de junho, Ronen Bar vaza, vai deixar aí o Shabak, o Serviço Secreto de Segurança. E aí, cara, será que nesse período ele consegue terminar a investigação do Qatargate ou ele vai deixar isso encaminhado para o futuro chefe do Serviço Secreto?
Pois é, Marquinhos, essa situação, essa novela, ela chegou aos seus últimos capítulos, ou está chegando, mas ela tem uma segunda temporada e os personagens serão diferentes, né? Pelo menos alguns deles, sabe? Quando a série começa uma nova temporada, o Ronen Bar, ele já é uma vida passada, né? Aquele personagem da primeira temporada que vai ser lembrado aqui e ali, mas não é mais o ator da série. Por quê? Porque ele vai terminar o seu cargo no dia 15 de junho, daqui a um mês e meio, mais ou menos. E até lá o Netanyahu vai nomear, já está entrevistando, inclusive, e vai nomear o seu substituto. E aí, a primeira pergunta é o seguinte: para quem acompanha a gente, né, sabe do imbróglio. Netanyahu quer demitir o Ronen Bar por uma série de questões, e o caso foi judicializado porque foi alegado conflito de interesses e o governo não está obedecendo o devido processo legal. E a pergunta é: com essa renúncia do Ronen Bar, o Netanyahu ganha essa batalha e ganha a guerra, talvez? E a resposta é: não sei. Não sei porque o Ronen Bar anunciou a renúncia dele ontem, um dia antes, a gente está gravando, na segunda-feira, e nesse momento a gente ainda não sabe em que pé andam algumas situações e o que vai acontecer daqui para frente também. A gente não sabe a quantas anda as investigações do Qatargate, que não está sendo feita somente pelo Shin Bet, mas também pela polícia. O Ronen Bar ainda tem mais um mês e meio chefiando o Shin Bet, e isso ainda é uma possibilidade também de garantir a neutralidade da organização nessa investigação do Qatargate. Eu acho que o Ronen Bar ele chegou num estágio que ele alcançou o que ele poderia alcançar antes da sua demissão, ao mesmo tempo que ele condiciona o governo Netanyahu a seguir uma série de recomendações, se assim desejar a Suprema Corte. Então vamos lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como o Marquinhos falou muito bem, na semana passada, o Ronen Bar apresentou as suas alegações contra o Netanyahu, que foram gravíssimas, né? Foram gravíssimas. Quais foram as alegações dele? Eu vou listar as cinco principais aqui, porque essa semana o Netanyahu ele divulgou a sua resposta. A gente comentou na semana passada que o Netanyahu estava cogitando não divulgar uma resposta pessoal, porque ele não podia correr o risco de mentir para o tribunal, porque isso é uma infração grave. E o Netanyahu, pelo jeito, quis divulgar a sua resposta pessoal para cada uma das principais alegações do Ronen Bar. E eu quero agora trazer para vocês o que um disse e o que o outro disse. A gente vai examinar a gravidade da situação, porque depois isso caiu na mão da Suprema Corte. Nesse momento que o Ronen Bar anuncia a sua retirada, o governo Netanyahu retirou a demissão do Ronen Bar do jogo. Ele não está mais demitido, porque ele já disse que vai sair, ele não está mais demitido. Porque o governo retirou a demissão, porque o governo espera que, retirando a demissão, a justiça olhe para a situação e fale assim: bom, eu não preciso mais intervir, porque já houve um acordo. Só que não é certo que a justiça não vai mais intervir, porque já há uma acusação muito séria do Ronen Bar contra o Netanyahu, há uma resposta muito séria do Netanyahu à acusação, e a Suprema Corte pode entender essa situação como uma oportunidade não só de analisar se as acusações são verdadeiras, como também de determinar o rito a ser seguido cada vez que o governo decidir demitir um chefe do Shin Bet, ou talvez do Mossad, ou talvez de outra organização. Então agora está na mão da Suprema Corte decidir como eles vão fazer com isso. E agora precisa entender o nível da gravidade da situação e conhecerem um pouco os detalhes desse bate-volta, né, dessa acusação e da reacusação do Netanyahu. Primeiro argumento do Ronen Bar. O Ronen Bar disse que o Netanyahu ele tentou, ele pediu a portas fechadas para o Ronen Bar para emitir um relatório que dissesse que o Netanyahu não podia depor no seu julgamento porque ele estaria correndo perigo, uma vez que o Hezbollah já tentou matá-lo na sua casa e saberia onde ele ia estar 3 vezes por semana. Qual que o Netanyahu respondeu? Que ele pediu justamente o contrário, que ele pediu um projeto de defesa para que ele pudesse depor, porque o que ele mais queria era depor e acabar logo com esse julgamento. Ficou a palavra de um contra a palavra de outro. Agora, tudo isso é interpretativo, que o Netanyahu vai dizer: sim, eu pedi um relatório, mas um relatório que diga sobre que condições eu posso depor, e nas condições que ele estava me apresentando, eu não podia depor. Então fica uma questão interpretativa. O Netanyahu não necessariamente está mentindo aí. Né? É óbvio, a gente sabe que ele está mentindo, mas ele pode alegar que não tem mentira nenhuma. Eu pedi um relatório, eu disse que naquelas condições eu não podia depor, mas eu não disse que eu pedi um relatório para não depor. Né? E aí, para ter que isso seja aprovado,
vai ser muito difícil. Ele não negou a conversa, ele negou que o que foi dito na conversa foi exatamente isso. Sobre as conversas sem que o secretário militar do governo tivesse presente, ou seja, conversa olho a olho, somente eles dois. O Ronen Bar disse que o Netanyahu pediu por algumas situações, inclusive naquela anterior de pedir esse relatório, que eles fizessem essa conversa olho a olho, sem que elas fossem registradas. E o Netanyahu disse o seguinte: que uma dessas conversas foi justamente o pedido do Ronen Bar, que fosse assim. E que nenhuma dessas conversas olho a olho foi tratado em nenhum momento assuntos que não pudessem ser registrados. É difícil provar, e o Netanyahu acusou o Bar de ter feito o que ele fez, de ter feito o que ele foi acusado, enfim, e vai ficar nesse ping-pong. O Bar disse que o Netanyahu, a terceira acusação, disse que o Netanyahu pediu para que o Shin Bet atuasse contra manifestantes civis e que usasse de toda a sua força para reprimir as manifestações. O Netanyahu diz que o Ronen Bar está mentindo, que o que ele exigiu foi que ele atuasse de acordo com o que manda a lei. Enfim, e aí, essa é uma questão que é muito complexa, porque o Netanyahu pode ter dito, eu mandei eles atuarem como manda a lei. Só que a lei israelense ela tem vários casos de exceção, né? Tem prisões administrativas. E aí quem vai considerar se o cara está afetando a segurança nacional? Hoje a polícia israelense, como o Marquinhos comentou, não deixa você levar cartaz de criança palestina morta sob a acusação, sobre a alegação, perdão, de que você está afetando a segurança nacional. Então o Netanyahu diz, atua de acordo com a lei, e o que o Netanyahu acha que é a lei, o que a polícia de Israel acha que é a lei, a polícia do Ben-Gvir, enfim, não é lei, né? É ilegal, mas ninguém faz nada quanto a isso. Então também você fica nesse jogo de que não necessariamente o que o Netanyahu falou é mentira, é simplesmente uma compreensão diferente. A quarta alegação é que o Ronen Bar disse que as relações entre os membros do governo e ligados ao Netanyahu e o Qatar causam grande risco à segurança do país, a libertação dos reféns e que isso deve ser investigado. A segurança, na verdade, as relações com o Egito também. O que Netanyahu disse? Que não é verdade, que essa é uma investigação tendenciosa e que o único objetivo dela é impedir a demissão do chefe do Shin Bet. É, olha, essa aí acho que o Netanyahu vai ter complicação com ela, porque a gente já está vendo que nessa investigação tem relatos sérios de que a alegação do Bar é verdadeira, de que ela prejudicou as relações com o Egito, de que ela prejudicou a libertação dos reféns e de que o Catar está interferindo na agenda israelense e são as suas prioridades, enfim, que estão sendo colocadas em questão aqui agora. Eu acho que o Netanyahu tá combatendo isso, que ele não pode deixar isso assim em branco. Mas nesse caso ele vai ficar complicada a situação para ele, mas ele está esperando essas investigações partirem, daqui a pouco ele muda a narrativa, e eu acho que a Suprema Corte, numa situação como essa, não sei se eles vão tomar uma ação. Qual foi o ponto que o Netanyahu não negou? Ele não negou quando o Ronen Bar disse o seguinte: o Netanyahu me chamou numa dessas reuniões fechadas e me perguntou, na verdade, que no caso que haja uma crise constitucional, se eu vou ficar do lado do primeiro-ministro ou da Suprema Corte, que é absolutamente criminoso. Isso é um atentado à democracia. Você querer se armar da polícia secreta no meio de uma crise constitucional, onde claramente quem responde pelas questões constitucionais é a Suprema Corte. Em qualquer democracia liberal é assim que funciona. O que Netanyahu disse? Que o que o Barr está dizendo não corresponde ao que existe nos documentos, ok? E que nos documentos oficiais não tem nenhuma referência a isso. Ou seja, ele não negou que isso aconteceu. Ele simplesmente disse: o que ele está dizendo aí não está escrito em lugar nenhum. Mas ele não negou. E isso não é pouca coisa. Porque as outras situações ele deu explicações, ou ele disse que o Ronen Bar mentia, e nessa ele não negou. E aí, o documento que o Netanyahu publicou ainda tinha muitas páginas responsabilizando o Ronen Bar pelo fracasso do 7 de outubro. Muitas páginas. E o Netanyahu usou documentos sigilosos, secretos da segurança nacional, recortou algumas partes delas, que segundo ele não são as que afetam a segurança nacional, para mostrar que foi o Ronen Bar que muitas vezes não quis realizar determinados ataques
contra membros do Hamas, ou que teria dito que o Hamas estava pacificado em Gaza e que não ia fazer ataque nenhum, e etc. Então ele usou esses documentos alegando interesse público, quando na verdade não tem interesse público nenhum. Isso é uma defesa do Netanyahu, isso é uma acusação feita pelo Ronen Bar. Isso não tem que ser exposto a público. Porque todos os documentos que o Ronen Bar usou para explicar a sua posição, ele não tornou público. Ele entregou só para os juízes. E o Netanyahu tornou público. Ou seja, o Netanyahu está preocupado com a guerra de narrativa. Ok? E aí o Haaretz teve acesso, Michael Hausertov, jornalista político do Haaretz, teve acesso a esses documentos secretos, esse organograma e as reuniões, e ele viu que o Netanyahu manipulou informação. Por exemplo, teve uma reunião que o Netanyahu destaca que o Netanyahu ele sugeriu, logo no início desse governo novo, executar o Salah Haruri, que era o ministro do exterior do Hamas. Ele morava no Catar naquele momento. Ele foi executado no Líbano ainda no início da guerra. Netanyahu propôs em janeiro de 2023, bem antes da guerra começar, meses antes da guerra começar, matar o Salah Haruri. E o Ronen Bar disse o seguinte: olha, o Salah Haruri não tem influência sobre o que acontece na faixa de Gaza. Só tem sobre o que acontece na Cisjordânia. Matar o Salah Haruri não vai ajudar muito na contenção dos atentados e pode causar um rebuliço na Cisjordânia. Eu sou contra. Ok? E o Netanyahu recortou essa parte e colocou, mostrando que o Orenbar não quis executar membros do Hamas. Só que o Netanyahu não colocou, por exemplo, que na mesma reunião o Ronen Bar disse que eles estavam trabalhando para conseguir a localização do Mohamed Def e do Ahmed Sinwar, e do Yahya Sinwar, perdão, os dois principais líderes do braço armado do Hamas em Gaza, que foram os executores do 7 de outubro, e em fevereiro o Ronenbar tinha localização e tinha um plano para executar essas duas pessoas, apresentou na reunião, isso está registrado, e o Netanyahu não quis matar eles dois, com medo da repercussão que isso podia dar, né? Que ia se meter numa guerra, ou pelo menos uma grande operação. Então o Netanyahu manipulou isso. Estou destacando aqui um caso só. A reportagem do Haaretz trouxe três momentos que o Netanyahu manipula informação. Ele não recorta o resto ele recorta um pedaço do diálogo e exclui outro, omite outro para que a sua narrativa faça sentido. A gente sabe que os juízes vão ter acesso a tudo, então para os juízes não faz muita diferença, o que o Netanyahu está dizendo, e também isso não é uma resposta ao Ronen Bar, porque o Ronen Bar assume sua responsabilidade sobre o 7 de outubro, sempre assumiu e disse que deixaria o cargo também, ou seja, não é relevante toda essa parte, a maior parte que o Netanyahu escreveu sobre a acusação que ele faz ao Ronen Bar por não tê-lo acordado da madrugada do 6 para o 7 de outubro e por ter fracassado na sua principal tarefa, que era enfim, investigar o que acontecia em Gaza e alertar sobre o que podia acontecer para que pudesse ser evitado, e a sua visão, a sua concepção de que Gaza estava pacificada e o Hamas estava neutralizado. Tudo isso que o Netanyahu escreve nesse seu documento não é relevante perante as acusações feitas pelo Nuremberg, porque o Nuremberg não nega parte delas, e as partes que ele nega, ele não exatamente nega, ele só atribui ao Netanyahu parte da responsabilidade também. Então, o Netanyahu, quando torna isso público, ele está tentando dialogar com a população, não com a justiça. Se com a justiça, ele já sabe que isso aí vai demorar muito tempo. O Netanyahu pensa um dia de cada vez. Se ele não for preso pelo outro, enfim, ele consegue se livrar disso. Amanhã pode ser que ele consiga concretizar o golpe dele de democracia e trocar os juízes e sair ileso disso e continuar primeiro-ministro. Ele não está pensando no longo prazo, ele está pensando no curto prazo. E o curto prazo que importa para ele é a opinião pública. Então o que importa para ele é a mensagem que vai ser passada. Porque quando você espalha uma mentira, ela costuma circular muito mais rápido do que o teu esforço para desmentir isso. E ele mente tanto que é impossível você acompanhar o ritmo das mentiras de Netanyahu. Então, basicamente, a gente teve a resposta de Netanyahu, que, para quem está acompanhando o caso de perto, viu que é um absurdo o que ele está falando, porque muitas coisas não correspondem, outras ele não nega, e o que ele alegou é falso, em determinados casos, é gravíssimo. Né, que o primeiro-ministro esteja tentando manipular a opinião pública e tenha feito, enfim, que não tenha tido a coragem de negar que perguntou para o chefe do Shin Bet se ele ficaria a favor dele ou da Suprema Corte no caso de crise constitucional. Ele não teve coragem de negar isso. Ele não teve coragem justamente porque se ele nega, ele pode ser pego na mentira e isso pode dar uma consequência imediata para ele. Ok? E isso é muito grave. Mas quem não está acompanhando isso muito de perto já está perdido na situação. Ok? E o Ronen Bar resolveu sair. E ia sair agora, 15 de junho ele sai. O Netanyahu está boicotando ele há um tempão.
não chama ele para as reuniões, não coloca ele em contato com os outros chefes. O próprio Ronen Bar está sendo boicotado por uma série de elementos das forças de segurança. Praticamente a única pessoa que está colaborando com ele, segundo o Amos Sarelo, jornalista militar do Haaretz, é o chefe das Forças Armadas, o Eyal Zamir. O Eyal Zamir, sim, é, conversa com o Ronen Bar, troca figurinha, se atualiza, é atualizado por ele, enfim. Atualiza o Ronen Bar também das questões. É praticamente o único elemento importante do alto escalão das forças de segurança que não está boicotando o Ronen Bar. Esse boicote ao Ronen Bar, ele é um problema para a própria segurança nacional, mas isso não importa para o governo Netanyahu, não importa para essas pessoas do corpo político que estão aí acompanhando o Netanyahu, e o Ronen Bar já entendeu que não tem condições de ele ficar aí muito tempo. Então ele deu para si mesmo esse prazo, é um prazo relativamente longo, um mês e meio, muita coisa pode acontecer, é, e o governo ficou satisfeito, porque agora eles vão se livrar do Ronen Bar. E as questões que ficaram no ar são as seguintes: são três, basicamente. Uma, se o Qatar Gate já está suficientemente consolidado para que uma troca de comando no Shin Bet possa impedir essas investigações. Dois, se o Netanyahu vai conseguir nomear o próximo chefe do Shin Bet livremente, ou se vai ser colocado enfim, alguns percalços, vamos dizer assim, no seu caminho, e se ele vai ter que passar por um escrutínio um pouco maior, uma vez que ele é suspeito de cobrar fidelidade pessoal a pessoas que ele nomeia e não fidelidade ao país. E a terceira questão é se a Suprema Corte vai dar sequência a esse caso envolvendo as acusações do Ronen Bar e a resposta do Netanyahu ou não. E, inclusive, aproveitar esse caso para também poder emitir um parecer e uma decisão judicial sobre demissão e nomeação de chefes do Shin Bet. São três questões muito importantes para o futuro de Israel. Cada uma delas por separado e todas elas em conjunto. Muito importante. Essas questões, se uma dessas questões sai do jeito que o Netanyahu quer, se ele consegue nomear quem ele quer para o chefe do Shin Bet, se ele consegue evitar as investigações do Qatar Gate, ou se a Suprema Corte desiste desse caso e enfim, e não emite nada e nem continua as investigações, isso vai ser uma vitória para o Netanyahu. Uma dessas questões só que saia segundo a vontade do Netanyahu vai ser uma grande vitória para ele. E agora a gente tem que ver como é que isso vai seguir. Ok? O fato é que o Ronan Bar encerra o seu período como chefe do Shin Bet e todo o alto escalão do 7 de outubro, que tem a ver com política de segurança, foi trocado. Pelo menos quem tem a ver com a segurança da fronteira com Gaza. Né? O Haliva, que era o chefe da inteligência militar, ele saiu, o chefe do exército saiu, o chefe do Shin Bet saiu, né? Vários comandantes da Frente Sul saíram, comandante da parte de Gaza saiu, um monte de gente renunciou. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, foi demitido. A única pessoa que segue no mesmo cargo do alto escalão, do primeiro escalão, é o Netanyahu. Todo mundo assumiu responsabilidade, todo mundo se demitiu ou foi demitido. E quem se demitiu foi por uma pressão absurda em cima deles. A única pessoa que não assume responsabilidade é a mesma que continua no poder. Só uns comentários, né, sobre toda essa questão aí do documento. É o seguinte, quando o Netanyahu fala sobre a questão do que ele pediu um relatório, que o Ronen Bar não teria apresentado o relatório para que ele, mostrando aí as condições para que ele pudesse comparecer ao seu julgamento, o Ronen Bar, ele acusa o Netanyahu de ter apresentado um documento, de ter vindo com um documento, desculpa, de ter vindo com um documento pronto, né? Pronto para que ele assinasse somente. Ou seja, não é só uma interferência no trabalho, né? É assim, pedindo para o cara mentir completamente, né, em relação ao seu trabalho e ao que ele poderia fazer para defender o primeiro-ministro, que na verdade essa é uma das funções dele, né, a defesa do primeiro-ministro. O Eisenkot, né, na época, o Gadi Eisenkot, que na época entrou aí junto com o Benny Gantz no início da guerra para o governo, né, e era membro aí do gabinete de segurança, ele também falou, deu seu depoimento depois que eles deixaram o governo, falando que o Netanyahu muitas vezes fazia reuniões e que as coisas não eram gravadas, né? Não eram protocoladas, ou seja, o gabinete tomava decisões sobre a guerra do país, e não eram protocolados, não havia feito nenhuma documentação sobre as reuniões. Isso assim, é um absurdo sem tamanho, né? Então, assim, o que
o Ronen Bar acusa o Netanyahu de ter feito, o Netanyahu fala, tenta fugir da conversa também, já foi falado por outras pessoas também, não é só o Ronen Bar que apresentou essa queixa. E uma coisa interessante também, né, que esse documento que foi protocolado pelo Ronen Bar na semana passada, e o que a gente ficou sabendo são pontos que foram abertos para o público, não são os pontos secretos, né? Houve outras, o documento não se resumiu ao que foi aberto ao público. Tinham outras questões aí, só que eram questões que, enfim, por segurança nacional e tudo mais, não foram abertas para todo mundo e só os juízes do Supremo tiveram a oportunidade de ler, né? E eu acho, e por fim, né, eu acho assim que é a coisa central, que o Ronen Bar também falou isso também agora no seu discurso hoje, e eu acho que é uma questão central e se encaixa muito com o que o João falou agora no final, né, de que todo o alto escalão militar, né, ligados às forças de segurança dos que estavam no 7 de outubro já deixaram, a não ser o Netanyahu, né, que é o chefe do governo e que não se recusa e se recusa a largar o cargo, é a questão da Comissão Republicana de Investigação, né, a Vadat Mamlakti, que a gente já falou dela tantas vezes, que vai ser o único órgão, caso seja independente, do governo, né, e de tudo mais, de fazer uma investigação séria sobre o que aconteceu no 7 de outubro e poder apontar ali os principais responsáveis. E é isso também que o Netanyahu não quer, e é por isso também que o Netanyahu não quer que o Ronen Bar continue na liderança do Shin Bet, né, do Serviço Secreto de Segurança. E o que preocupa muito também é justamente essa possibilidade e capacidade do Netanyahu nomear o próximo chefe do Shin Bet, que caso seja um cara que não tenha ali força suficiente para peitar as decisões do Netanyahu, para peitar os pedidos corruptos do Netanyahu, vai acabar baixando a cabeça. Então a gente pode ver um cara que consente em investigar manifestantes, consente em assinar documentos escritos pelo primeiro-ministro, mentir e tudo mais, né? Então, assim, é muito preocupante a possibilidade do Netanyahu nomear o próximo chefe do Shin Bet, na conjuntura atual que a gente está vivendo. Ele já nomeou vários, né? Só que agora a gente vive numa conjuntura muito diferente. Uma conjuntura em que ele tenta dar um golpe autocrático, né, que eu venho chamando, para concentrar poder nas suas mãos, para que ele seja um autocrata, para que ele continue no poder, para que ele esvazie o sistema judiciário, para que ele continue enfraquecendo o sistema judiciário, para que todos os crimes que ele cometeu e vem cometendo não sejam investigados, e que ele possa ser ali o seu, enfim, um cara que faz o que quer com o país, com o Estado, ele, o seu filho, a sua esposa e vão, enfim, avançando aí. Então é realmente toda essa situação aí sobre o Chimbeta é muito preocupante. E aí eu vou fazer uma aposta. Eu não costumo fazer apostas, não, João, mas eu acho que o Supremo vai deixar passar. O fato do Netanyahu, do governo Netanyahu, ter tirado a demissão do Ronen Bar. Tipo, o Supremo vai esvaziar também. Eu não acho que o Supremo vá comprar a briga e vá avançar, vai tentar definir nesse momento uma diretriz para uma possível próxima crise nesse mesmo assunto, né? Caso o governo venha definir, queira demitir no futuro aí, né, o chefe do Shin Bet, quais são os passos, né? Qual é o procedimento? Esse é o momento que o Supremo tem para definir isso, né? Aconteceu, a gente teve a crise está instaurada, o governo agora retira a demissão, o que teoricamente termina a crise. Mas não, essa crise pode voltar no futuro. Então, cabe ao Supremo agora definir ou não qual é o processo para o afastamento do chefe do Shabak, caso venha acontecer novamente. Só que eu acho, em função de tudo que o governo, que o Supremo, as posições que o Supremo vem tendo, né, no último período, que são posições extremamente acovardadas, na minha opinião, buscando ali um meio termo, não entendendo ainda o tamanho da gravidade, né, do que o governo vem fazendo, ou entendendo e não tendo forças para combater de frente. Eu acho que o Supremo vai. É um palpite aí, é uma aposta. Eu acho que o Supremo não vai avançar nessa discussão sobre as regras para o afastamento do chefe do Shin Bet. Caso isso aconteça no futuro, a gente vai entrar numa crise novamente.
Acho que o Supremo vai tentar se poupar, e eles entendem que se poupar nesse período, nesse momento, é não comprar brigas aí com a extrema-direita. Lembrando que a extrema-direita está cagando e andando, né? Eles fazem o que é melhor para eles, obviamente. Se o Supremo não comprar briga, ótimo para eles, e no futuro próximo, caso eles queiram arrumar outra briga com o Supremo, eles vão arrumar outra briga com o Supremo, porque o objetivo político deles não inclui, né, o Supremo Tribunal de Justiça, tal como ele é constituído atualmente. É isso, João. Vamos para a próxima. A próxima você queria fazer comentários aí sobre essas datas de memória, né, que estamos passando por aí. Começamos na semana passada com o Yom HaShoah, né, o Dia em Memória às Vítimas do Holocausto, né, É o e heroísmo. o heroísmo e as vítimas do Holocausto. E essa semana temos aí o Yom HaZikaron, começando essa noite, começou, né, o Dia em Memória dos soldados e mortos em ataques terroristas e também mais para frente, né, no dia 14 de maio, tem o Nakba, né, que é quando os palestinos celebram, relembram o dia em que o Estado de Israel foi criado e, consequentemente, começou a tragédia palestina. É isso. O que falarás sobre essas datas de memória? Eu quero, na verdade, percorrer aqui rapidinho a história desse dia que a gente está vivendo hoje, que é o Yom HaZikaron Lechalalei Tzahal ve Korbanot Peoliot Oyev, que significa Dia da Lembrança dos soldados caídos e das vítimas de ações de inimigos, né? Basicamente, é o nome desse ato, Peoliot Eivá, não Oivá. Yom HaZikaron, na verdade, que a gente se refere somente como Dia da Lembrança, né? É muito específico, uma data muito israelense, porque ela é algo que é marcado de propósito um dia antes do Yom Ha'atzmaut, que é o dia da independência. E todo mundo chega na conclusão óbvia, né? Pelo menos quem pensa, quem tenta refletir um pouco, quem conhece um pouco mais a sociedade israelense, que a mensagem por trás disso é a mesma mensagem do poeta Nathan Letterman, que é: não recebemos esse Estado numa bandeja de ouro. Ou seja, antes da gente festejar, vamos lembrar que muitas pessoas caíram para que o Estado esteja aqui. Mas eu quero fazer aqui só uma linha do tempo para explicar que o processo não foi tão simples. Não foi que de repente um dia alguém acordou e falou: vamos aqui escolher que essa data vai ser antes do Yom Ha'atzmaut, do Dia da Independência, para a gente poder, antes desse dia feliz, a gente poder dar um espaço para o dia triste. Não foi exatamente isso. A guerra de independência de Israel, que também é chamada de Guerra da Libertação, que, como Marquinhos falou, os palestinos chamam de Nakba, que é a catástrofe, a Guerra de 48, que na verdade começou em 47, terminou em 49, ela foi a guerra com mais mortos, mais judeus mortos, né, na história de Israel. A guerra atual superou qualquer outra situação, inclusive em porcentagem. Mas na guerra de independência, um ano e meio, morreu 1% da população judaica da Palestina barra Israel, porque o Estado de Israel foi declarado no meio da guerra. Tinham cerca de 600 mil judeus vivendo na região e morreram nessa guerra 6.074 pessoas. Hoje, uma guerra na qual morresse 1% da população judaica em Israel representaria a morte de mais ou menos 75 mil pessoas em um ano e meio, né? Nessa guerra atual, que começou no 7 de outubro, morreram cerca de 1.800 pessoas, 1.800 israelenses barra cidadãos israelenses, não só judeus, mas considerando isso, 1.800 e já é um número considerado muito alto, é o maior número desde a guerra de Yom Kippur, é, e a gente está muito longe de chegar a 1% da população. 1% da população judaica seria 75 mil, da população israelense como um todo seria mais de 100 mil. A população israelense acabou de ultrapassar 10 milhões de pessoas. Então foi uma guerra muito traumática. E a guerra acabou muito próximo da celebração de um ano de Yom Ha'atzmaut, em 49, né, do Dia da Independência, a Declaração de Independência, que é no dia 14 de maio de 48, mas aqui em Israel se celebra na data hebraica, que é o dia 5 de Iyar, que por coincidência é o meu aniversário no calendário israelense também. Mas enfim, então, quando foi chegando próximo a essa data e a população começava a preparar, se organizar para celebrar o Dia da Independência, os sobreviventes do massacre barra expulsão do kibbutz Kfar Etzion, que é um kibbutz que fica na região de Gush Etzion, que hoje é território ocupado e não tem mais nenhum kibbutz ali,
mas naquela época não era território ocupado porque não tinha Palestina ocupada, era território do mandato britânico. Então, onde judeus construíam, onde árabes construíam, não era, nada era ocupado, enfim, o que os britânicos permitiam era basicamente a regra. E o kibbutz Kfar Etzion foi destruído, houve um massacre ali e algumas pessoas sobreviveram. E ele foi destruído um dia antes da declaração de independência, no dia Dalet Beyar, no dia 4 de Iyar, que é o dia, ou no dia 13 de maio de, 2000, de 1948. E os habitantes daquele kibbutz, os sobreviventes, eles não estavam muito no clima de festejar o dia da independência, porque estava passando um ano de que eles perderam sua casa, perderam seus familiares, passaram por um trauma terrível de um massacre, e não queriam muito comemorar. Então, foi estabelecido que naquele momento seria o dia de lembrar de Kfar Etzion, da destruição do kibbutz. E no dia seguinte se comemorou de maneira não muito efusiva o Dia da Independência, porque, obviamente, a gente está falando de um momento que acabou de acabar a guerra. E estava um país que estava se preparando para muitos desafios, entre eles receber centenas de milhares de imigrantes sobreviventes do Holocausto, judeus perseguidos nos países árabes, etc. e tal. E ninguém estava muito no clima de comemoração. No ano seguinte, com a situação um pouco mais tranquila, digamos assim, o exército transformou o dia do kibbutz Kfar Etzion no dia de lembrança dos soldados mortos na Guerra de Independência. Era um ato somente militar. E em 51, o Ben-Gurion, que era o primeiro-ministro, decidiu convocar uma consulta popular para ver o que a população pensava sobre transformar o dia anterior ao dia de Yom Ha'atzmaut, o dia da independência, em um dia de lembrança dos caídos. Não só da Guerra de Independência, mas os de antes da Guerra de Independência e os de depois também. E a população aprovou. Esse caso virou lei somente em 63. O parlamento aprovou a criação do Dia da Lembrança dos Soldados Caídos. Naquele momento eram só soldados do Exército de Israel. Em 1980, eles incluíram aos caídos ali os membros do Shin Bet, do Mossad e das milícias judaicas anteriores à Guerra de Independência, anteriores à independência do Estado de Israel, no caso o Haganá, o Etzel e o Ler, e também os caídos dessas milícias também começaram a ser lembrados. E aí, em 98, as famílias das vítimas de terrorismo, de atividades inimigas, pessoas civis que morreram por causa do conflito, entraram com um pedido para um debate no parlamento para que civis também fossem considerados, fossem contados, no caso, no dia da lembrança, no dia de Yom HaZikaron. E em 98 o parlamento aprovou enfim, essas outras mais de 5 mil pessoas nessa contagem. Que 5 mil hoje em dia, na época não eram tantos, né? Até só porque o 7 de outubro trouxe foram mais de 800 civis, 700, 800 civis, e a segunda intifada, que foi também depois de 98, foram cerca de 700 civis, né? Então tem muitos que foram somados aí, fora outros que de maneira mais espaçada foram mortos no caminho também. É um dia muito emotivo em Israel, né? Então não é porque o dia foi marcado antes para a gente poder entender que não se recebeu o Estado numa bandeja de prata. É porque realmente tinha gente que não estava afim de comemorar a independência porque não conseguia se libertar da dor. Então o Estado decidiu de maneira artificial, como praticamente qualquer decisão do Estado é artificial, não tem nada natural, estabelecer que nesse dia é um dia de luto nacional, e depois se comemora a independência. Para que pra essas pessoas tenham espaço para esse dia de luto, e aí, na minha interpretação, para que esse luto não dure muito tempo. Você já começa a independência e as festividades, para que as pessoas não possam ficar presas na tristeza. E realmente os cemitérios lotam, tem vários atos. A sirene toca duas vezes para as pessoas pararem de pé, umas 8 horas da noite da véspera. Hoje já tocou, né? Quando está gravando, e outra manhã, quando vocês estiverem ouvindo, já vai ter tocado provavelmente às 11 da manhã do dia da lembrança especificamente, na parte do dia, e na noite desse mesmo dia as pessoas já estão festejando o dia da independência. Então eu quero só passar para vocês umas informações rápidas do Yom HaZikaron, do dia da lembrança. São 25.419 soldados ou membros de milícias mortos desde 1860, foi quando foi estabelecido. 316, perdão, 318 soldados morreram desde o último dia da lembrança, no ano passado. Segundo o INET, o site YNET, eram 58.617
membros de famílias que perderam entes queridos, mas essa contagem do INET não conta dois soldados que foram mortos já nesse intervalo entre o 24 de abril e o 29 de abril. Então tem que somar algumas pessoas a essas famílias. Quase 6 mil famílias somente depois do 7 de outubro. Famílias não, 6 mil pessoas de famílias enlutadas foram somadas a isso depois do 7 de outubro. 163 novos órfãos a gente tem só no último ano. 5.229 civis que foram mortos por atividades inimigas durante esse tempo. Bom, e aí 934 civis que foram mortos do 7 de outubro até hoje. Civis, sem contar os soldados. Enfim, esses são os dados, né, do Yom HaZikaron, do Dia da Lembrança, desse ano de agora. Enfim, eu queria mais ou menos passar para vocês essa informação. E eu queria também só complementar que os soldados mortos, eles não são somente soldados mortos em conflito. Se um soldado está no serviço militar e saiu de carro de noite para fazer uma compra de uma coisa que faltava na base e, por acaso, sem querer, por desgraça, sofreu um acidente de trânsito e acabou falecendo, ele também entra na contagem, porque ele foi morto durante o serviço militar. E há uma luta também de algumas famílias de que soldados, por exemplo, que ficaram doentes durante o serviço, com qualquer doença que seja que ocasionou a sua morte, também sejam lembrados. Porque você pode alegar que o serviço, caso não fosse serviço militar, sua vida poderia ter sido diferente, e no caso não aconteceu diferente. Teve um ano, se não me engano, foi 2013 ou 14, muito trágico, que uma soldada estava preparando o ato de lembrança do Yom HaZikaron, do Dia da Lembrança, no cemitério do Monte Herzl, que é onde fica o principal ato, e montando o cenário, uma parte do cenário caiu em cima dela e ela faleceu horas antes de começar o Dia da Lembrança, montando o cenário do ato de recordação. E ela entrou para a estatística no último momento daquele ano. Enfim, é uma pessoa que não morreu no conflito, morreu por um acidente acontecendo durante o serviço militar. Enfim, então todas essas pessoas são contadas porque morreram durante o serviço, são lembradas ali. Enfim, é uma curiosidade sobre a sociedade israelense, e aí você pode perguntar, e os palestinos? Os palestinos não entram na contagem do Dia da Lembrança, os árabes israelenses, os árabes cidadãos israelenses, sejam eles muçulmanos, drusos, cristãos ou que sejam, que morreram por atividades inimigas ou no serviço militar, porque tem árabes que servem o exército, especialmente os drusos, são lembrados. Os palestinos não. Ok? É outra, enfim, cada um pode ter a avaliação que quiser. Esse é um evento nacional de Israel, e os palestinos não são lembrados nas celebrações oficiais do Dia da Lembrança, como não são os egípcios, nem os sírios contra quem Israel guerreou nesses momentos. Mas existe um ato organizado por duas organizações, pelo Fórum das Famílias Enlutadas e pelo movimento Combatentes pela Paz, que fazem um dia da lembrança conjunto entre israelenses e palestinos. Ano passado ele teve que acontecer, ele acontece sempre em Israel, né, não nos territórios. Ano passado ele teve que acontecer com participação de palestinos por Zoom, que eles não puderam entrar no país. E eu confesso que esse ano eu não vi como foi. Em geral, ele deveria estar acontecendo agora. A mesma coisa, a É, mesma mesma coisa. coisa, pois é, eu fui uma É. vez nesse evento, é um evento muito bonito, mas todo ano tem manifestação da direita protestando contra esse evento. O que é uma coisa que para mim é inacreditável, inaceitável. As pessoas estão prestando solidariedade um ao outro, as pessoas estão pedindo para o conflito acabar, porque eles não querem que mais gente passe pela mesma situação que eles, e tem gente protestando contra isso. As pessoas protestam a favor de quem, então? Que morra todo mundo de um lado? Só pode ser, né? Porque assim, é uma coisa que me deixa revoltado, mas enfim, eu não vou. Eu não quero ficar nervoso agora, eu quero ficar tranquilo, então vou interromper minha fala por aqui. É nervoso não, João. Porra. Eu acho que esses feriados, né, esses dias aí que lembram os soldados mortos ou em guerra ou durante serviço militar. Eu, inclusive, conheço um caso de um soldado que morreu mais ou menos aí no exemplo que você deu. Ele estava durante o serviço, não era guerra, enfim, sofreu um acidente de carro, ele estava num carro, um caminhão do exército, se eu não me engano, sofreu um acidente e morreu, e ele é, obviamente, lembrado nesse dia agora, né? É como uma vítima aí soldado morto, né? Afinal, estava prestando aí o serviço militar obrigatório.
Mas eu acho que essas datas, né, tanto o Yom HaZikaron, que lembram só os judeus, né, como amanhã, que tem a independência, né, em que, obviamente, o Nakba não é nem um pouco lembrado, eu acho que, na minha cabeça, sempre levanta a questão sobre a questão do sionismo e democracia, se o Estado de Israel vai sempre ser um Estado, tem a condição, pode ser um Estado que seja capaz de incluir diversas populações de forma igualitária, que a narrativa deles possam ser também parte da narrativa do Estado, ou somente a narrativa de um determinado grupo étnico, seja a narrativa do Estado. É sempre isso que me faz lembrar justamente esses dias, porque, como a gente sabe, não faz parte de nenhum evento oficial o que a população palestina passou, né? Pela criação do Estado de Israel e as consequências disso na vida deles, né? Então isso sempre levanta na minha cabeça essa questão sobre democracia, inclusão social, se Israel se pretende em algum momento ser um Estado para todos os seus cidadãos ou somente com a narrativa de um determinado grupo, enfim, eu acho que é uma questão que tem que ser levada em conta e esse evento aí que você comentou esse ano, mais uma vez, ele está acontecendo. Ele tem um espaço físico, né, onde ele acontece, onde poucas pessoas conseguem ir no momento, e ele é transmitido por Zoom. Eu cheguei a vários e vários, quase todos os anos eu ia basicamente nesse evento. Ele chegou no primeiro ano que eu fui, ele acontecia num galpão, né, do centro de convenções em Tel Aviv, depois passou para um parque, para o Parque Ayarkon, que é o maior parque de Tel Aviv, porque muitas pessoas iam, né? Chegou no último ano a ter 2.000 pessoas, se eu não me engano. Era o maior evento de Dia da Memória que acontecia no país, né? Qualquer evento oficial, tanto do governo quanto, enfim, de cidades organizavam e tudo mais. Esse era o maior evento de memória que acontecia no país. É um evento que trata judeus e palestinos de uma mesma perspectiva, né? Famílias coloca a perda antes de tudo, né? A dor dessas pessoas antes de tudo. No momento em que elas entendem a dor, elas buscam algo em comum através da dor, né? As famílias de palestinos que perderam seus filhos em confrontos com colonos, com soldados nas prisões israelenses, com famílias de judeus que perderam seus filhos em conflitos com palestinos ou ataques terroristas, né? Porque não é só em relação a soldados e combatentes e terroristas, é também pessoas civis, né? Que perderam tanto palestinos quanto judeus, né? Então, acho que é sempre muito legal poder participar disso. Esse ano, mais uma vez, a gente não pôde participar, foi um evento mais restrito. Aconteceu online hoje, mais uma vez, já acabou, mas ele até 9h30 da noite, mais ou menos, estava acontecendo, costuma ter 1h30, e eu acho que é o evento que vale a pena falar dele, né? Porque é um evento que busca a construção de um futuro diferente, onde duas narrativas sejam aceitas, onde a dor dos dois lados sejam aceitas, não somente a dor de um lado só. Então, eu acho que é nesse tipo de evento que a gente tem que mirar, né? E aí, como você colocou, né, a questão das pessoas que vão lá xingar, se opor, isso sempre tem, e é sempre os xingamentos. Há 10 anos eu já ouvia os caras mandando eu ir para Gaza, né? Ah, vai para Gaza. Se você estivesse hoje lá, eles vão estar falando, vai para Gaza, não sei o que, é a mesma coisa. Então, querem expulsar a gente daqui, né? Judeus, não estou falando aqui de palestinos, não, estou falando de judeus. Querem nos expulsar daqui, quem pensa diferente, enfim. E xingamentos, assim, absurdos, né? Não só xingamentos, como é que a gente fala em português quando você deseja coisas ruins a uma pessoa, em hebraico é Amaldiçoar. amaldiçoar, né? Amaldiçoar. Os caras ficam amaldiçoando as pessoas, desejando coisas ruins às pessoas que participam desse tipo de ato. É realmente, assim, uma coisa abjeta. Mas, E é enfim, né, engraçado, cara? né? Quando eles mandam. Tem duas coisas muito bizarras nisso. Porque, primeiro, quando eles mandam você para Gaza, na verdade, são eles que querem morar em Gaza, né? Ou eles que querem reconstruir os assentamentos em Gaza. Então, é uma coisa ruim ou é uma coisa boa que ele tá mandando para Gaza, né? Tipo, É, é óbvio que é ruim, mas é porque ele não pensa na própria incoerência dele. E a segunda questão é que o cara tá no momento que tá todo mundo prestando solidariedade aos parentes dos mortos, né? Enfim, que você que pode estar a gente achar que o soldado é vítima legítima e o soldado é ferramenta de ocupação. Ok, mas o soldado é todo mundo.
O soldado é o filho do David Grossman, que morreu em 2006 na Segunda Guerra do Líbano, que é o David Grossman, é um super pacifista, o filho dele também era. Mas serviço militar obrigatório, e o cara morreu, e, tipo, e prestar solidariedade a um pai e uma mãe que perderam um filho, porque o soldado é gente, entendeu? É como o terrorista palestino, ou membro do Hamas que não é terrorista, mas que está ali, também é gente. E eu presto solidariedade às famílias que perderam pessoas queridas, porque a dor das famílias é uma dor genuína. E o cara, naquele momento de luto nacional, sair de casa para ir xingar uma manifestação que tá justamente tratando de ser solidário com as pessoas, cara, onde está o coração dessas pessoas? E onde está a cabeça também, né? Porque, pô, é o dia da lembrança. Vai prestar solidariedade a alguém. Vai se xingar alguém no dia da lembrança? Negócio inacreditável. O que eu acho interessante é que essas pessoas, eu as coloco no mesmo espaço que eu coloco as pessoas aí do campo da esquerda que saíram contra os produtores, os diretores do filme, né? No Other Land, que ganhou o Oscar, né? Que são pessoas que criticaram No Other Land, os diretores falando que estavam, como é que chama, normalizando as relações com israelenses e tudo mais, ou seja, pessoas que, no caso, pró-palestinos, pró-palestino, não sei nem como colocar isso, né? Pró-palestinos, pró-Palestina, que criminalizam qualquer tipo de ação feita com israelenses. E agora eu vou na manifestação do Dia da Memória, onde há, né, cidadão, mais uma vez, israelenses e palestinos trabalhando em conjunto, e a gente vê pessoas da extrema-direita criminalizando as pessoas que vão lá ter alguma relação com o palestino. Ou seja, olha só, né? Como as pessoas vão sempre. A direita vai tão à direita, a esquerda vai tão à esquerda, que eles conseguem se encontrar aqui atrás, né? Do outro lado do globo. Vão rodando, vão rodando, vão rodando, no final ali estão dando as mãos, né? É muito, muito interessante esse tipo de movimento, que é real, né? Que acontece, né? E eu tinha, quando essa questão da dor, né? Eu tenho um amigo palestino, que ele teve um irmão que morreu na primeira intifada, né? É o Jamil. Ele vive no campo de refugiados de Derreixa, que é ali em Belém, né? Do lado de Belém, no sul de Jerusalém. O irmão dele morreu na primeira intifada em 87. E o Jamil, ele foi preso, chegou a ficar preso em cadeia israelense, depois saiu, e quando ele saiu, ele se engajou nesse movimento Combatentes pela Paz, ele faz parte do Fórum de Famílias Enlutadas também. Ele já falou várias vezes, já fez discurso nesse evento aí do Dia da Lembrança, Dia da Memória coletivo, né? E ele falou que a chave, né, que mudou nele, na cabeça dele, quando ele entendeu que a resistência armada, no caso, né, atos de terrorismo não seriam, não levariam a nenhum lugar, foi quando ele um dia chegou em casa no campo de refugiados e viu a mãe dele chorando, depois do irmão dele já ter sido morto, né? Viu a mãe dele chorando depois de um atentado que tinha sido cometido aqui em Israel. E estavam entrevistando, ela viu chorando uma mãe que perdeu um filho, né? No atentado. E aí o Jamil falou para ela, por que que você está chorando? O cara que morreu é um israelense, enfim, um judeu, um sionista, que faz mal a gente, que matou meu irmão, não sei o quê. E a mãe dele virou para ele e falou assim: eu choro pela dor daquela mãe. Ou seja, ela se identificou na dor daquela mãe. E foi essa chave que fez o Jamil entender que não ia mudar aquilo ali. Que a mãe dele, que perdeu um filho, que era oprimida e que perdeu um filho, ela era capaz de se sensibilizar com a mãe de uma outra pessoa que também perdeu um filho por conta dessa dor, né? Então, e aí a gente vê essas pessoas aí que vão xingar e dizer que mandar a gente amaldiçoar aquelas coisas todas. Enfim, é tudo farinha do mesmo saco. É isso, João. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões do esporte e outras cocidas más. Pois é, pessoal, aquilo sobre o que a gente falava na gravação do podcast, de fato aconteceu. O evento em conjunto da Organização Combatentes pela Paz e da outra organização Fórum das Famílias Enlutadas, que recordam as vítimas israelenses e palestinas, acontecia numa sinagoga reformista na cidade de Ra'anana, e
houve manifestações violentíssimas de ativistas da direita querendo boicotar, interromper o ato, agredir inclusive os participantes. A polícia interviu, é, 3 pessoas foram presas, uma pessoa que participava do ato ficou ferida, e como se não bastasse, o presidente do Likud, da sede do Likud de Iranana, justificou a manifestação, disse que ela foi correta e que esses esquerdistas precisam tomar cuidado. Basicamente, o partido que está no poder em Israel é um partido de criminosos, mafiosos, violentos, e que justifica ações violentas contra um ato democrático, solidário e que tinha autorização da polícia para acontecer. Bom, gente, agora sou eu voltando aí com mais umas breaking news. Duas, na verdade. Uma delas é só para atualizar a informação que o João acabou de passar, que as 3 pessoas que foram presas, né, por conta dos atos de violência ontem em Iranana já foram soltas e não foram indiciadas por absolutamente nada, por agressão, enfim, seja lá o que for. E como ele também lembrou, a presidente do Likud, né, de Geranana, ameaçou os manifestantes, ameaçou outros movimentos de esquerda de quererem entrar se quiserem entrar na cidade e tudo mais. Enfim, os ônibus estão bem aquecidos e também aquecida está a atmosfera aqui em Israel de uma forma geral. Esse período do ano é um período que a gente tem vários períodos de seca, né? E com o calor a gente tem muitos incêndios. Semana passada a gente já teve incêndios nas chamadas Montanhas de Jerusalém, né? Que é uma região verde que liga ali Tel Aviv a Jerusalém, uma serra, né? Jerusalém fica na serra, então toda essa subida aí da serra. Semana passada já houve os incêndios, foram controlados, só que na manhã de hoje os incêndios voltaram com uma proporção muito grande, muito forte, atingiram várias regiões aqui da estrada 1, né, que vai de Jerusalém, a principal estrada que vai de Tel Aviv até Jerusalém e volta, né, obviamente. A estrada ficou fechada, pessoas ficaram presas ali na estrada por conta do fogo. O fogo desceu aqui para a região da Pacata Modi'in. Teve gente do outro lado da cidade aqui que deixou a cidade por medo de ter que deixar do meio da noite. O governo israelense pediu ajuda de países aqui da região, da Croácia, Grécia, Itália, o Chipre também falou que vai mandar aquele avião para ajudar no combate ao incêndio, mas ele só chegou amanhã, né? Então a gente tem ainda esse período aí de até amanhã. Os bombeiros falaram que eles acham que não tem como controlar o incêndio. Eles vão tentar, obviamente, fazer com que o incêndio não continue avançando, né? Mas o controle, pelo menos até amanhã de manhã, eles achavam muito difícil acontecer. Agora a temperatura baixou um pouco, a gente teve chuvas em algumas regiões do país. Aqui muito pouco, um chuvisco assim, muito, muito, muito de leve, só para tirar a poeira que estava no ar o dia inteiro, né? A gente está aqui em Modin o dia inteiro com muita fumaça, a gente via as colunas de fumaça e tudo mais. E todos os eventos, né? Lembrando que a gente entrou agora no dia da independência, né? O Yom Ha'atzmaut saiu de Yom HaZikaron, entrou no Yom Ha'atzmaut e todos os eventos de independência foram cancelados. Nada aconteceu, inclusive o evento oficial do governo passou na televisão a transmissão como é que chama? Do último ensaio, né? Do ensaio geral, que foi feito ontem. Então, o que o pessoal viu hoje foi o ensaio geral de ontem, o evento hoje foi cancelado e todos os eventos também públicos relacionados ao Dia da Independência também foram cancelados. Então, é muito simbólico, né? Eu acho que fechou aí de uma forma poética toda essa questão, né? O país fervendo politicamente, em guerra, 59 reféns, a tragédia que está acontecendo na faixa de Gaza. Muita gente acha que enfim, continua a vida e vai comemorar aí o Dia da Independência. E o Dia da Independência começa com um fogo infernal, né? Um fogo infernal. Poético. É isso. Continua então com o nosso episódio. O João, você anda empolgado aí com os apoios, né, cara? Vai no basquete, vai no Tel Aviv e O agora apoio, um o só, apoio. apoio Tel Não, Aviv, mas é pois o é. apoio do Tel Aviv, é o apoio do basquete, Apoio o Tel apoio do Aviv de futebol e de futebol. basquete, pois é, o de Mas basquete foi os campeão da apoios. Eurocopa e o Isso apoio de aí, João. futebol, o apoio Tel Aviv Futebol subiu de volta à primeira divisão, ganhamos de 1-0 Pô, ontem, João. segunda-feira, e retornamos, um lugar que não devia ter saído.
Agora espero que ano que vem faça uma campanha melhor, porque você comentou a parte boa, mas a parte ruim é que na semana passada, na semifinal da Copa, a gente tomou um 5-1 do Hapoel Beersheva em Jerusalém, e aí não foi para a final. Mas na verdade, chegar na semifinal, estando na segunda divisão, já é um grande feito. Só que esse 5-1 doeu. Enfim, agora o pior é vamos ter que torcer para o Hapoel Beersheva na final, porque o adversário é o Betar Jerusalém, Betar Jerusalém, João, e aí não tem outra. você tem fetiches por times na segunda divisão? Não, isso é recente. O passado é glorioso, mas o presente é doído, é doído. Presente adorito. O mais Fernando importante é, o Diniz mais, vem aí, João. o mais Diniz vem importante é a aí, o bicho vai adolescência. Na pegar. adolescência você foi feliz? Na adolescência você foi feliz, tá tudo bem. A vida adulta é menos importante, entendeu? Tudo que passa a infância e a É, adolescência, tá tudo bem depois. tudo é passageiro, menos trocador e motorista. Pois é. Vamos, vamos lá, cara. Palavra da semana. Tu já deu a deixa, né? A deixa foi clalá. Clalá, pois é, pode Clalá que ser. é duas coisas, na verdade. Xingamento, Clalá né? vem do verbo lecalelo, pois é, que é xingar, mas também é amaldiçoar. A Amaldiçoar, palavra clalá aparece na Bíblia muitas vezes, porque tem muitas maldições na Bíblia, né? E tem Porra. a série de sátira da história judaica, Os Judeus Estão Chegando, que eu legendei parte grande dos episódios. Tem um episódio que eles fazem um jogo com isso, né? Que é um sujeito que vai amaldiçoar o povo hebreu, e ele xinga, né? Ele fala, por que você está xingando a gente, porra? Ele fala, não, eu tô amaldiçoando porque Deus mandou que eu viesse a. Não, mas você não precisa xingar, não precisa chamar minha mãe de tal e coisa. Tipo, então eles estão fazendo esse jogo com esse duplo sentido dessa palavra. Mas o verbo é lekalelo e o substantivo é clalá, que é maldição ao mesmo tempo de xingamento. É isso. Vamos então à nossa dica cultural da semana, que é minha. Bom, gente, eu vou dar a seguinte dica cultural. Tem um instituto chamado IVO, WIVO. É um instituto de pesquisa judaica que hoje ele é sediado nos Estados Unidos, porém, inicialmente ele era sediado na Lituânia, antes da Segunda Guerra Mundial. E tinha uma filial desse instituto nos Estados Unidos, ou seja, todas as pesquisas relacionadas à cultura judaica. Lituânia era considerada, era um dos maiores centros judaicos, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, e ali você tinha a academia judaica, universidades em que o estudo da cultura judaica era bem desenvolvido e tudo mais. Então você teve a criação desse instituto que fazia todas as pesquisas, obviamente, em Yiddish, ou seja, um instituto que fazia um instituto na língua Yiddish que fazia pesquisas sobre as diferentes comunidades e culturas judaicas na Europa Oriental e Central durante o século XX. Boa parte do material do Ivo, ele foi da Europa, foi mandado para os Estados Unidos ainda antes da guerra, obviamente não tudo. Esse instituto existe ainda em Nova York, tem um acervo online muito legal para quem quiser estudar ali a história judaica na Europa, dos judeus na Europa. Tem muita coisa, muito, muito, muito legal. Eu ando nesse site aí bastante. E eu queria indicar um curso online gratuito que eles já lançaram tem alguns anos. Vi recentemente o curso chamando Descobrindo a Ashkenaz, né? No caso, Ashkenaz falando dos judeus ashkenazitas, que são judeus de origem, enfim, não dá para dizer de origem europeia, é muito mais complexo do que isso, né? Não é só, enfim, porque Judeus nem todos os judeus europeus, europeus são ashkenazitas, né? os É, judeus europeus, pelo menos do norte da da, Europa, centro-norte da Europa. centro-norte da Europa, né? Muitos deles vieram da Alemanha para o centro, enfim, é uma confusão, mas o curso explica tudo, explica bastante. É um professor chamado Samuel Kassov, que dá um curso, é um professor americano. Os pais dele são sobreviventes do Holocausto, ele fala isso e tudo mais. Inclusive, ele fez um livro sensacional sobre a história dos arquivos secretos do gueto de Varsóvia. É, Enfim, tá, vou colocar o link aí para esse curso na descrição do episódio para quem quiser fazer, para quem quiser ver as aulas. São poucas aulas, não me lembro agora, se não me engano, são 6 ou 8 aulas. Então, para quem quiser estar lá disponível para descobrindo a Ashkenaz, a vida judaica
na Europa Oriental. Esse é Que língua que é, o, Marquinhos? é inglês. É Inglês. inglês. Só para Isso. avisar o pessoal aí que. É, inglês, exatamente. Então, para quem quiser, vai estar na descrição do episódio. É isso, João. De acordo com a nossa pauta, cara, ficamos por aqui. Algo mais a declarar, cara? Não, nada mais a declarar. Pô, Estamos com eu essa tenho mesmo. algo mais a declarar, cara. A questão é a seguinte, olha só, cara. O João fez aniversário, cara. João, que falou que, de acordo com o calendário judaico, o aniversário dele é quinta-feira, né? De acordo com o calendário judaico. Isso é em Yom Ha'atzmaut, Quinta-feira, né? exatamente. Então, a gente sempre sabe que quando for a dia da independência, que aqui o dia da independência ele segue o calendário judaico, ele não segue o calendário gregoriano. Então, ou seja, raramente cai no dia 14 de maio, né? Sempre vai cair no dia do calendário judaico. Então, a gente sabe que sempre que for o dia da independência é também o dia do aniversário do João no calendário judaico. Então, João quarentou, João. Vem cá, cara, tá mais velho, cara? Tô mais velho. Tá Mas mais também tô mais velho. velho que ontem, né? Tá Todo mais dia eu velho tô que mais no velho. início do episódio também, É, pô. mas tá difícil, cara, porque, pô, olha aí, meu cabelo, tô de cabelo e barba branca. Porra, João, tu tá Então, bem, João. Porra, um João. pouquinho de cabelo Aí. caindo, assim, cabelo não tá caindo tanto quanto o teu, mas também tá começando É, a ficar mas pedrado tu aqui. fica aí que tu tá rindo, mas tu é 6 anos mais novo que eu, cara. Pois Porra. é, tem essa. Então, É, eu achei que eu não ia ficar careca, mas ultimamente eu tô vendo começar a escassar aqui na frente. Enfim, vai me dar aquela. Eu fica não sei, tranquilo, João. o pessoal diz que os calvos são inseguros. Não, fica É, de boa, cara. Fica de tu não é boa. calvo mais, né, pô? Tu já passou essa Não, eu fase já do passei calvo. a época do Pois é. calvo, já passei. De vez em Pois quando as é. pessoas falam, pô, vai fazer, como é que chama? Implante de cabelo na Turquia. Pô, já passei Tem que implantar desse muito cabelo, período. né? Não dá, cara. É implante de peruca, né, cara? É tipo. Enfim, mas eu já relaxei, cara. Confesso que no início foi difícil, mas eu relaxei. Eu só queria também deixar um abraço aí Hoje eu fiz um tour lá no Museu do Holocausto, com o pessoal tá do Brasil, que está passando tempo aqui em Israel, no projeto chamado Massá. Tinha alguns ouvintes nossos, quando eu comecei a falar com eles, pô, você é o Marquinhos do podcast? Faz o podcast com o João, não sei o que, é isso mesmo, então sou eu. Fica aí um abraço a todos os nossos ouvintes e ouvintes que fizeram o tour comigo hoje lá no Museu do Holocausto. É isso, João. Então, ficamos por aqui. Esse episódio que saiu um pouco mais curto vai sair na sexta-feira, e a gente se fala então na semana que vem, já mês novo, para gravarmos o nosso episódio 299. É isso aí, cara. Forte abraço. Abraço, valeu aí pelos parabéns e até a próxima. Até mais. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco, nomeamos nossas queridas e queridos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso projeto. Para quem pode, quer e ainda não o faz e mora no Brasil, pode contribuir pela plataforma Apoia-se e quem mora no exterior contribui pela plataforma Patreon. Os links se encontram na descrição do episódio. Vamos então ao nome das nossas queridas e queridos ouvintes. A. Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Ale Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakoff, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Cecília Alca, Cíntia Tetelbon, Clarice, Cláudio Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Feldman, Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniel Weinfass, Daniela Rosenbaum, Daniele Moramei, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Daniela Rothband, David Bessler, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pichol, Eveline Alperovitch, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belgard, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Raimovich, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Helfeld, Giovanna Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubinstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomaskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis,
Jacob Blumer, José Jardim, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Iliana Fonseca, Lilian Starobinas, Liz Unikovsky, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schulwacker, Marcos Sarauer, Marcos Sarue, Marcos Bliacheres, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Maria Pilar, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Gunevec, Muriel Correia, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomalskin, Felipe Zucker, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Ricardo Sterne, Richard Cirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sérgio Goldbaum, Sharon Feldman, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Susana Saul, Thaís Scheinberg, Vitória Albino, Yael Katz, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer. É isso, gente. Como eu falei, para quem pode e quer colaborar e ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio.